Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ceará e as contratações para o decorrer desse ano. Será que o clube pode voltar na expectativa a conseguir uma vaga na Libertadores de 2026? Enfim, vou trazer aqui todos os detalhes. Quero falar também sobre o Lautaro Dias, que entrou mais uma vez em campo pelo Cruzeiro. Será que isso aí atrapalharia, por exemplo, as expectativas, do clube conseguir, por exemplo, o empréstimo do jogador? Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Lembrando, já teve algumas contratações para esse ano, como por exemplo o do Vina, que volta ao futebol brasileiro e para o Ceará depois aí de 3 temporadas fora, desde quando ele foi para o Grêmio em 2023. É aquela coisa, vamos ver como que vai ser esse retorno do jogador que viveu uma fase muito boa e vale lembrar, não teve um momento assim, nossa, muito bom desde quando ele saiu do clube. Então, até quando ele foi contratado eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, nossa, mas qual Vina, que vai estar chegando agora? Porque ele foi titular numa equipe chamada Jubail, eu acho que é isso, Jubail, alguma coisa assim, da segunda divisão da Arábia, 8 gols em 19 jogos, foi um desempenho bom. Porém, no ano anterior, não tinha tido um bom desempenho também na Arábia Saudita, 22 jogos, 2 gols. Essa equipe, no caso, era da primeira divisão do Campeonato Árabe e acabou sendo rebaixada, Ele foi para um outro time lá da Arábia Saudita. Lembrando que quando ele sai em 2023, foi para o Grêmio, Naquela ocasião o Grêmio estava numa crise danada também, onde ele somou no período 28 jogos, 4 gols pelo Grêmio e mais uma assistência. Se eu não estiver enganado, foi aquele ano que o Suárez estava no Grêmio e tal, então a posição que ele jogava acabou perdendo muito espaço, basicamente, antes dele ir para o futebol árabe no ano seguinte. Então, eu acho que foi uma boa aposta, porque não tem como, apesar de ele estar numa fase que estava ruim, você não contratar um jogador que já foi bem pelo clube e tudo mais, ter uma identificação e ainda teria um gás para queimar, daqui para o final do ano, eu acho que seria bobeira mesmo. Então, até que eu vejo com bons olhos essa contratação. Em 2022, marcou 12 gols em 55 jogos. 2021, 11 gols também em 51 partidas. E o auge dele foi na pandemia, emprestado pelo Atlético Mineiro. 23 gols e 19 assistências. Caramba, números realmente absurdos naquele 2020, onde certamente era um jogador que merecia, ter sido convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Tá aqui o desempenho dele naquela Série A, 20 partidas, 8 gols e 6 assistências. Muito bons os números realmente. Lembrando, ele assinou um contrato de 1 ano e meio, duração ok, até o final do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o Vina e essa volta dele para a atual temporada. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal. Bora chegar a essa próxima meta que é de 22 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que sempre trazemos notícias do mercado da bola para vocês. Então, se você não quer perder nada, já se inscreva, ative o like aqui, que com certeza nos ajuda bastante. Sobre o Lautaro Dias, eu até comentei aqui com vocês no início do vídeo, ele jogou contra o Mirassol faltando 7 minutos para terminar o jogo e agora só pode fazer mais uma partida pelo Cruzeiro na Série A, Se ele já completar 7 jogos, não poderia mais defender o Ceará. Então não sei até que ponto o Leonardo Jardim quer utilizar realmente o jogador ou foi por conta de desfalques. O Cruzeiro só para o ataque tinha 2, No ano passado, no jogo passado contra o Mirassol, 2 titulares. Então acho que foi por isso que ele jogou. Tinha feito uma partida agora em agosto, 1 minuto contra o Botafogo e agora 7 contra o Mirassol. Ele entrou também para fazer uma função mais de meia e atacante, Então dá para ver que o Leonardo Jardim não quer utilizar ele como um ponta, por exemplo. Não foi essa a expectativa dele no jogo contra o Mirassol. E aí já tem 6 jogos, Enfim, o Cruzeiro quer realmente uma venda ou um empréstimo com obrigação de compra para tentar recuperar os 16 milhões de reais. Caso contrário, pode ser realmente que ele fique no Cruzeiro até o final do ano, e não seja emprestado. Teria que ver essa questão, porque o Cruzeiro está contratando o Sinisterra, que é um atacante que pertence à equipe da Premier League, o Bournemouth, e aí vai chegar para ser um titular. E aí o Lautaro Dias já não tinha espaço de centroavante e ponta, e agora vai chegar mais esse reforço e mais outro até o final da janela. Eu não ficaria surpreso. Se fosse o Ceará, eu esperava, porque pode ser que, não aparecendo em outros clubes, o Cruzeiro acabe optando por emprestar o jogador, economizar o salário dele em folha, e aí você tem a chance dele arrebentar pelo Ceará, por exemplo, e ser vendido, seja para o próprio Vozão ou para alguma outra equipe aí do futebol brasileiro ou internacional. Ficaria de olho. Acho que esse negócio ainda pode sim acontecer, mas igual eu falei, foi relacionado normalmente e entrou no jogo contra o Mirassol. Acho que nessa sequência aí até o final do mês vai ser muito importante, porque tem jogos da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter que mandar um time misto, para alguns jogos, e aí se o Lautaro Dias entrar, ele não poderia defender mais nenhum time aqui no Brasil. E aí vamos ver como que vai ficar essa questão envolvendo o jogador. Lembrando, o Ceará hoje está numa posição bem confortável no campeonato. Acho que o principal objetivo é realmente se manter na Série A, porém é só fazer mais 20 pontos no restante aí de mais
de 19 jogos, 18, é isso, 18 rodadas ainda. Então assim, tá bem tranquilo nessa questão, espero eu, né? Eu acho que o principal objetivo, quem sabe, é voltar a uma competição sul-americana. A sul-americana é mais tranquilo, né? Fica ali em 13º, às vezes 15º lugar vai. Vamos considerar aí 12º, 13º, acho que o Ceará tem condições para ficar, ou uma Libertadores, que aí teria que ficar pelo menos na 7ª colocação, sexto, né, mais garantido, mas a 7ª, 8ª, às vezes acaba pingando, né? Por que não? O Mirassol, o Ceará, eu não ficaria surpreso se um desses brigassem até o fim por uma vaga na Libertadores, tá? Sinceramente, não ficaria nada surpreso as duas equipes vindo da Série B e indo para a Libertadores. Eu teria que pesquisar se alguma vez já aconteceu isso, mas eu tenho certeza que se for uma vez no máximo, foi muito. Então, eu acho que a chegada dos reforços atuais, mesmo que não seja nenhum assim, nossa, que espetáculo, vai chegar e esse cara vai ser titular absoluto, não tenho dúvidas. Não, as contratações, por exemplo, chegou para ser pontuais, brigar pela posição, o que é mais importante, né? Você acaba tendo mais elenco para o decorrer da competição. Vai lembrar, vai ter o jogo amanhã, estou gravando terça, quarta-feira vai ter o jogo contra o Bahia, na semifinal da Copa do Nordeste, jogo difícil, os dois numa fase muito boa, certamente o Bahia vai para a Libertadores também pelo Brasileirão desse ano, tá com um time bem arrumado, e aí, quem sabe, né, conquistar uma Copa do Nordeste seria muito boa também, até porque tem agora esse jogo contra o Bahia e na final, ou CSA ou Confiança, ambos na Série C e Série D do Brasileirão, acaba ficando uma possibilidade sim real. Vamos falar também sobre o Zanocelo, um nome que foi contratado, eu até nem tinha comentado com ele aqui, sobre ele aqui com vocês. Jogador então que chega por empréstimo até o final do ano junto ao Santos, onde fez uma boa temporada pelo Estoril Praia, onde ficou 1 ano e meio no futebol português, né? Somou no total 46 jogos, 3 gols marcados, lembrando que ele já tinha passado pelo rival, pelo Fortaleza, curta passagem em 2023. Eu jurava que ele iria virar um grande jogador, porque teve bons momentos em 2021, em 2022, não é à toa que o Santos pagou mais de 11 milhões e meio de reais nele no início de 2023, e aí já foi anunciado, deve fazer a sua estreia no decorrer desse mês de agora de agosto, né? 24 anos, chega para ser um meia central, chega muito bem também no ataque, não é aquele defensor para aquele meio campista mais defensor, mais recuado, chega muito bem no ataque também, boa contratação, pode deixar sua opinião aqui sobre o Zanocelo nos comentários. Outro também foi o Paulo Baia, que fez a estreia dele no último final de semana, né, contra o Red Bull Bragantino. Entrou faltando 24 minutos, deixou uma boa impressão, né, nessa reta final do jogo. Atleta que foi muito bem mesmo, foi pelo Goiás no ano passado, com muitos altos e baixos. Tá? Acho que é um jogador ainda que tem que ser potencializado, tem que ser melhorado, vamos colocar assim. 33 jogos na Série B, 8 gols e 4 assistências. O contrato dele estava perto do fim, aí ele foi para o Fluminense, empréstimo aí pelo Primavera, não sei até que ponto o clube ainda tem ele ou se o Ceará comprou. Aí pelo Fluminense só somou 17 jogos, 2 gols, inclusive participou, né, do Mundial de Clubes, só fez uma partida, e aí 5 na Série A, o que permitiu ele, né, 4 na Série A, que permitiu ele transferir agora pro Vozão. Acho que é um jogador para chegar aí também e complementar, ser uma boa opção aí, uma reserva imediata ali na ponta esquerda. O Fernandinho, por exemplo, vai brigar por ele, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E o último, o Rodriguinho também, ainda não fez a sua estreia, ficou no banco contra o Bragantino, acho que vai ser um reserva imediato, assim que precisar, pode jogar no meio e também pelas pontas. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, desses nomes, quem que você mais vê, né, com bons olhos a contratação. O Lautaro Dias, que entrou nesse jogo e aí fica uma incógnita, né, o que vai acontecer em relação ao futuro do atacante argentino de 27 anos. Vou deixar para vocês outras sugestões aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!